Viver com baixa autoestima é como dirigir pela vida com o freio de mão puxado. Essa é uma frase do psicólogo Maxwell Maltz e hoje a gente vai falar sobre isso no programa Essência, sobre como desenvolver a autoestima de forma prática. Eu sou a Bruna Legnaioli, sou especialista em autoestima e inteligência emocional e a gente vai começar mais um episódio do nosso programa. Eu não sei você, mas eu nunca aprendi na minha vida a ser uma mulher segura, a desenvolver a minha autoestima e isso fez muita falta para mim. E eu quero começar o programa de hoje falando sobre o que é autoestima, porque eu percebo, nesses 15 anos que eu trabalho com pessoas, mais com mulheres especificamente falando, que muitas mulheres não têm autoestima porque nem sabem o que é isso. Muitas mulheres acabam tendo muitos sintomas da baixa autoestima, mas nem sabem que o problema delas é falta de autoestima, por falta de conhecimento. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que a autoestima tem a ver com a forma que a gente se trata. Então, diferente de autoconfiança, que tem a ver com o quanto a gente se sente capaz, o quanto a gente confia em nós, a autoestima tem a ver com a forma que a gente se trata. Por quê? Não adianta a gente amar uma pessoa se a gente tratar essa pessoa mal. Você gosta de ser tratada mal? Você gosta, né, de tratar alguém dessa forma? Não, quando a gente ama, a gente realmente gosta de tratar a pessoa bem. E a gente precisa se tratar dessa mesma forma. Se eu quero ter autoestima, então eu preciso me tratar bem, tem a ver com tratamento. Eu gosto sempre de dar um exemplo, comparando uma garrafinha de plástico com uma taça de cristal. Como eu trato uma garrafinha de plástico? Eu coloco ela de qualquer jeito ali, ela não tem muito valor para mim. Como eu trato uma taça de cristal? Eu tomo cuidado quando eu vou colocar, quando eu vou pegar, porque ela é sensível e porque ela é valiosa. Então, quanto mais valor eu vejo em uma coisa, melhor eu trato essa coisa. E as pessoas é a mesma coisa. Quanto mais valor eu vejo em uma pessoa, melhor eu trato essa pessoa. E a boa notícia é que sobre a autoestima é a mesma coisa. Você precisa ver valor em você para você se tratar bem. E por que é tão importante a gente desenvolver a nossa autoestima? Porque uma mulher ou até um homem que não tem autoestima tem problemas em todas as áreas da vida, afeta todas as áreas da vida, como, por exemplo, a área profissional. Então, uma pessoa sem autoestima profissionalmente é insegura, muitas vezes é competitiva, não consegue tirar os projetos do papel. Pessoalmente, uma pessoa pode ter muitos problemas nos relacionamentos, de ciúme, de dependência emocional. Autoimagem, essa pessoa normalmente tem problema de autoimagem. E eu vou falar aqui para você perceber que talvez, será que você precisa olhar um pouco mais para sua autoestima? Então, vou falar aqui sobre os principais sintomas da baixa autoestima. Vamos fazer um quiz aqui, você vai percebendo com quais você se identifica para realmente ter certeza que você precisa se preocupar um pouco mais com esse tema, desenvolver a sua autoestima. Porque a boa notícia é que dá para a gente desenvolver a autoestima. Eu não aprendi, como eu disse para vocês no começo do programa, mas eu desenvolvi. Eu aprendi que a autoestima é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Então, é uma notícia excelente para você que sofre disso. Então, vamos para o nosso quiz, vamos entender se você sofre de baixa autoestima ou não. Primeiro sinal de que você vive isso, você aceita menos do que você merece, porque você tem medo de ficar sozinha ou sozinho. Isso é um sinal fortíssimo. Outro sinal, você deixa de fazer coisas, porque você tem muito medo de errar ou de ser criticada. Ou você é uma pessoa que só critica os outros e não sabe reconhecer a qualidade dos outros e suas também. Você só se critica e não sabe reconhecer as suas qualidades. É um sintoma forte. Muitas vezes você se sente perdida e você se sente até uma estranha quando você está sozinha com você. Sabe? Uma sensação esquisita de estar com uma pessoa desconhecida. Os ciúmes, a sensação de abandono, o medo do abandono, o medo da traição é uma coisa que te prejudica, assombra o seu relacionamento, a dependência emocional domina as suas relações. Necessidade de fazer tudo perfeito e de ser reconhecido o tempo todo, é uma busca constante por reconhecimento e aprovação. Ou talvez você é uma pessoa que sabe que ajuda todo mundo, mas você tem muita dificuldade de pedir ajuda. Esse é um outro sintoma de baixa autoestima e também a necessidade de ser importante para as pessoas. Aquela necessidade de que as pessoas precisam de mim. Se você se identificou com alguns desses sintomas, é um sinal de que você precisa olhar para sua autoestima
com um pouquinho de cuidado, que você precisa investir tempo, que você precisa investir conhecimento para que você desenvolva essa autoestima e para que isso não prejudique tanto a sua vida pessoal, a sua vida profissional. Inclusive, talvez enquanto eu estava aqui falando dos sintomas, você tenha lembrado de alguém. E eu já queria pedir para você encaminhar esse programa para essa pessoa, que eu tenho certeza que ela vai te agradecer. Esse programa Essência, toda segunda-feira, às 13 horas, aqui no canal da G Prime TV, a gente sobe um episódio novo. Então, são episódios profundos com temas que vão transformar a sua vida e te ajudar a ter, realmente a ter uma vida mais leve. Se você não se inscreveu, então, no nosso canal, é só você clicar aqui embaixo, se inscrever no canal da G Prime TV BR para não perder nenhum programa. E agora vamos para o quadro Pílulas de Sabedoria, onde eu vou te ensinar como desenvolver na prática a sua autoestima. Então, como desenvolver essa habilidade que é a autoestima? Eu separei aqui 6 pilares, que são pilares que faz parte do meu método. Desde o momento que eu descobri que eu podia ser uma mulher mais segura, mais confiante, que eu podia me tratar melhor, eu desenvolvi 6 pilares práticos e eu tenho certeza que esses 6 pilares que mudaram a minha vida, que muda a vida das minhas alunas, vai te ajudar também a mudar a sua vida, tá? Então, qual que é o primeiro pilar para você desenvolver a sua autoestima? É o autoconhecimento. Por quê? Porque ninguém consegue amar alguém que não conhece. Você não consegue confiar numa pessoa que você não conhece. Então, a primeira coisa que você precisa fazer na sua vida é ter autoconhecimento, é buscar uma terapia, é buscar um curso, é assistir todos os programas aqui da G Prime TV, porque tem muito conteúdo que vai te ajudar a melhorar o seu autoconhecimento, ler livros, conhecer a sua história de vida. Então, o pilar autoconhecimento é algo que não tem fim na nossa vida. Quando a gente começa a se autoconhecer, quando a gente começa a olhar para dentro, conhecer a nossa história de vida, entender de onde vêm as nossas dores, de onde vêm os nossos traumas, as nossas feridas, é algo que traz muito alívio, traz muito conforto pra gente, sabe? A gente passa a se acolher mais, a gente passa a ter mais paciência com a gente. Então, é um pilar muito importante, que você se conheça muito para que você se ame, para que você se acolha, para que você seja uma pessoa que você consiga confiar em você. Então, esse é o primeiro pilar. E aí, de uma forma bem prática, eu falo que a melhor forma de você se autoconhecer é terapia. Ou, se não, marcar um chá da tarde com aquela tia que sabe contar a história da família inteira, sabe? Ela conta a história do seu pai, da sua mãe, de vô, de vó. Por quê? Porque muito do que você vive hoje são histórias que a gente acaba carregando, que a gente acaba revivendo, porque é tudo aquilo que a gente aprende. Então, marca esse café da tarde com a sua tia, aquele bolo gostoso que eu tenho certeza que você vai sair de lá com muito mais autoconhecimento do que você chegou. O segundo pilar da autoestima, para você trabalhar e conseguir ter uma autoestima sólida, é a autocompaixão, que nada mais é do que você aprender a se perdoar quando você erra. Por quê? Porque a gente erra todos os dias. Eu erro, você erra, desde os pequenos erros, como, por exemplo, apertar um snooze e acordar atrasado, ou se não furar a dieta. Coisas que a gente às vezes se compromete a fazer e não faz, e a gente começa a se culpar. Ou até erros maiores, muitas vezes a gente fofoca, a gente fala mal de alguém, ou a gente briga com o nosso marido de uma forma desproporcional, a gente às vezes grita com os nossos filhos e a gente se arrepende de coisas que a gente faz. Tudo isso são erros que a gente comete, a gente considera erros e se tornam culpas. Se você não sabe se perdoar, você acaba sendo uma pessoa que carrega muitas culpas. E a culpa, ela traz não merecimento. A culpa, ela faz você se sabotar, ela faz você não conseguir conquistar as suas coisas porque você não se sente merecedora, porque afinal você é culpada. Então, quando a gente fala desse pilar da autoestima, é sobre você entender que você é um ser humano e que você vai errar. E você precisa aprender a lidar com isso. Apesar de ninguém ter ensinado você a se perdoar, né? Na nossa infância a gente aprende a pedir desculpa para o nosso irmão, para as pessoas que a gente erra, mas a gente não aprende a se perdoar. Mas eu falo que quem ensina a gente esse pilar são as crianças, né? Uma criança, quando ela faz alguma coisa errada e ela toma uma bronca, a primeira coisa que ela fala é o quê? Ah, mas eu não fiz de propósito. E a gente deveria se perguntar, toda vez que a gente erra, eu fiz de propósito? E se a resposta for sim, ótimo, porque você acertou, você queria fazer aquilo, então você fez. Agora, se a resposta for não, então você errou. E erros não são intencionais.
Erros não são de propósito. Você precisa compreender isso para praticar esse pilar. Ninguém erra de propósito. E por isso, já que eu não fiz de propósito, já que eu não tive essa intenção, eu posso me perguntar, ok, o que eu posso aprender com isso então? O que eu preciso fazer para eu não repetir esse erro e me perdoar? E entender que o que aconteceu ali foi eu cometer um erro que faz parte da minha natureza humana. E não ficar remoendo e carregando aquela culpa por dias, semanas. E essa culpa vai se transformar na sua maior causa de autossabotagem. Então, praticar esse pilar da autocompaixão é realmente sobre você se perguntar e você refletir. Eu não tive a intenção de errar, então eu posso me perdoar. O terceiro pilar da autoestima que a gente trabalha é o foco, que nada mais é do que você não olhar somente para as coisas que você não gosta em você. Não é só você chegar no final do seu dia e pensar em tudo que não deu certo, em tudo que você não fez, em tudo que você procrastinou. Porque para pensar. Quando você deita a sua cabeça no travesseiro, você pensa em tudo que ficou em aberto, em tudo que você tem para fazer no dia seguinte. Dificilmente você pensa no que deu certo, no que foi bom no seu dia. A gente tem a tendência de estar sempre procurando aquilo que falta. E isso faz com que a nossa mente esteja totalmente focada para o que falta. Da mesma forma, às vezes a gente para na frente do espelho. Ao invés da gente olhar para as coisas boas que a gente tem, as coisas que a gente gosta, não. A gente sempre está olhando para aquilo que precisa de conserto, para aquilo que eu não gosto, e olhando e se criticando. Isso é foco. Então, para trabalhar esse pilar, o que eu indico que a gente faça, o que eu vi de transformação na minha vida? Na mesma intensidade que eu me critico, eu também me elogio. Na mesma intensidade que eu busco erros e que eu busco coisas que eu fiz no meu dia que não foram legais, eu também busco coisas que deram certo. Só que isso é um movimento que tem que ser muito intencional. Você tem que estar atenta para você fazer. Então, um exemplo prático. A hora que você deitar a sua cabeça no travesseiro hoje, você que está assistindo aqui o nosso programa, vai ser natural que a sua mente vai te levar a pensar no que faltou fazer, no que tem para amanhã, no que você fez de errado no dia, que vai vir aquele sentimento, mas você vai respirar fundo e você vai dizer o seguinte, ok, isso aconteceu, mas o que eu fiz de bom? E você vai, de forma intencional, buscar esses momentos. O que foi legal? O que eu usei de qualidades no dia de hoje? E aí você vai treinar a sua mente para mudar o seu foco. Para que da mesma forma que você busque de forma automática esses erros, né, que você busca de forma totalmente automática, eu falo que a gente não precisa se esforçar para se criticar, mas para se elogiar a gente precisa se esforçar. A gente precisa colocar muita atenção nesse ponto. Então, dessa forma, você vai começar a praticar essas coisas positivas que você vai começar a buscar em você, no seu dia, no espelho. Então, quando você passar pela frente do espelho, você não vai ficar olhando só para aquilo que você não gosta. Você vai, de forma forçada, buscar o que eu gosto em mim e colocar o seu olhar ali. Porque, como eu disse, o seu olhar naturalmente vai para o que você não gosta. Você não precisa se esforçar, mas você precisa se esforçar para dizer, ok, estou acima do peso, ou estou abaixo do peso, mas o que eu gosto no meu corpo? Ah, eu gosto do meu sorriso, então dá um sorriso em frente ao espelho. Ah, eu gosto do meu cabelo, dá aquela jogada de cabelo pro lado. E com isso, o que você está fazendo? Você está treinando a sua mente a mudar o foco só do que é negativo para ela aprender a olhar também o que é positivo. Porque é uma coisa importante da gente saber. Nunca a gente vai deixar de se criticar, né? Quando a gente fala de autoestima, às vezes a gente acha, ai, quando eu tiver autoestima, eu vou me amar totalmente, e eu nunca mais eu vou me criticar, e eu vou me aceitar completamente como eu sou. Não. É da nossa natureza humana esse ponto. A gente nunca vai deixar de se criticar, de buscar melhorias. Mas é impossível você ter uma relação saudável com você ter autoestima, se você só se critica. Então, esse pilar é sobre você treinar o positivo. E tem que ser intencional. É igual ir para academia. A gente não acorda e vai automaticamente para academia. A gente tem que fazer um esforço, a gente tem que se preparar. Por quê? Porque ir treinar, ir para academia é uma coisa que gasta energia. E a nossa mente, ela não quer gastar energia. Ela quer que a gente faça as coisas de forma automática, aquilo que vai gastar menos energia. Então, a gente tem que ser estratégico e intencional para praticar esse pilar. Mas eu já dei várias dicas práticas aqui de como você aplicar, agora é com você.
E o quarto pilar da autoestima é o alto valor, ou seja, tem a ver com a minha capacidade, com a minha habilidade de me valorizar. Então, o alto valor tem a ver com o quanto eu não sou apenas dependente de que o outro me valorize, mas eu tenho a responsabilidade de me valorizar. Então, ao invés de eu ficar o tempo todo só esperando um elogio do meu chefe ou do meu parceiro, do meu marido, da minha esposa, eu tenho que ser a primeira pessoa a me elogiar. Eu sempre dou o exemplo de quando a gente faz uma comida, né? Tá ali com a nossa família, a gente faz uma comida. Às vezes a pessoa nem colocou a primeira garfada na boca, você já tá perguntando: e aí, tá bom? A pessoa nem experimentou. Então, para você praticar esse valor, antes, esse pilar, né? O alto valor. Antes de você perguntar para a pessoa se tá bom, primeiro você vai provar da sua comida e você vai dizer: nossa, que delícia. A comida está muito boa. E aí, naturalmente, o que vai acontecer? A pessoa que está do seu lado, ela vai falar: nossa, tá boa mesmo. Ou seja, você não vai ficar mendigando a valorização do outro. Através do seu alto valor é que você vai, de fato, a ensinar as pessoas a te valorizarem. Porque eu acredito muito nisso e eu vejo isso. A gente ensina as pessoas a valorizar a gente. A gente ensina as pessoas como que a gente quer ser tratada. De que forma? Da forma que a gente se trata. No nível que eu me valorizo. Porque se eu sou uma pessoa que eu não tenho alto valor, que eu só me critico, eu ouço muito isso das mulheres, tá? Talvez você vai se identificar. Você tá ali do lado do seu marido, e aí você tá lá olhando, rolando o feed, e você só tá vendo aquelas mulheres lindas com aquele corpo escultural, e você tá se comparando, e você tá se criticando, e você tá falando o quanto você precisa fazer uma cirurgia plástica, o quanto você precisa emagrecer, o quanto você precisa fazer uma dieta. E aí você quer que o seu marido te elogie? Só que você está ali o tempo todo se diminuindo do lado dele. Ou seja, você está ensinando ele a fazer isso. Então, você tem que se tratar de uma forma diferente para que realmente essa pessoa olhe para você e comece a te tratar como você merece, certo? Quinto pilar da autoestima é a imagem. Então, tem a ver com você cuidar da sua imagem mesmo. Muitas pessoas acham que a autoestima é imagem. Então, para uma mulher ter autoestima, para um homem ter autoestima, ele tem que estar bem com ele tem que estar bem com o espelho. Não. Não é só isso. Olha quanta coisa profunda a gente já falou aqui. Porém, agora a gente chegou no pilar imagem. O quinto pilar é importante. Por quê? Porque é aquilo que os nossos olhos vê no espelho. É natural que a gente quer ver o que é belo, a gente quer ver. Nosso olhar busca o belo. Se você perceber, a gente viaja o mundo através de beleza, né? A gente quer estar diante do belo. Então, cuidar da sua autoimagem, você conhecer o seu tipo de corpo, você investir em roupas, em acessórios, em saber qual é a sua paleta de cores, em pensar na sua roupa. Uma dica que eu gosto de deixar é você pensar na sua roupa um dia antes de você acordar, porque senão a gente acorda sempre atrasada na correria, coloca sempre aquilo que é mais confortável. E a mulher que você olha, ou até o homem, e que você fala: nossa, tem alguma coisa diferente? Tem. Essa pessoa, ela se preocupa com a imagem dela, com o que ela quer transmitir, ela gosta de estar bem com ela, e isso faz muita diferença, isso é um pilar muito importante. Por quê? Quantas vezes, por exemplo, num dia em que você tá se sentindo feia, ou que você tá com uma roupa apertada, você não vê a hora de voltar para casa? Porque você não está bem com a sua própria imagem. Nesse dia, numa reunião de trabalho, você não fala suas ideias, você não se posiciona, porque você não quer ser vista, porque você não está se sentindo bem com você. Então, uma roupa pode mudar o nosso dia. Um cabelo lavado, uma maquiagem, um detalhe, uma pulseira que um homem coloca, um acessório, um relógio, pode mudar o nosso dia. Então, é um pilar importante. Ele não é o único, mas é um pilar importante, certo? E, por fim, o sexto pilar da autoestima é a realização. Tem a ver com você fazer aquilo que você se compromete a fazer com você. Então, quantas vezes a gente se compromete a fazer coisas e a gente fura? A gente fura com a gente o tempo todo. A gente tem muita dificuldade, às vezes, de remarcar um compromisso com alguém, porque a gente combinou com aquela pessoa, mas com a gente está o tempo todo remarcando, a gente está o tempo todo adiando e negociando com as nossas tarefas e com os nossos sonhos. E qual que é o problema disso? Acaba com a nossa credibilidade com a gente. Se você convive com uma pessoa que ela promete o tempo todo coisas para você e ela não cumpre, com o tempo, isso afeta a sua credibilidade com ela.
E aí o que acontece? Você deixa de admirar essa pessoa, porque ela se torna uma mentirosa para você. E muitas de nós vivemos isso. Eu já vivi isso por muito tempo e se eu não tomo cuidado, eu volto a viver isso. Porque a autoestima é sobre você praticar esses 6 pilares todos os dias. É você estar atenta no seu autoconhecimento, no seu auto-perdão, no foco onde está o seu olhar, se só está no erro ou se está no acerto, no seu auto-valor, na sua imagem e no quanto você faz as coisas que você se compromete. Eu tenho a certeza que se você praticar as dicas que eu deixei aqui, desses 6 pilares, esse sexto pilar, apesar dele ser o último, ele não é o menos importante, eu ouso dizer que ele é um dos pilares mais importantes, que é você realmente rever a sua agenda, organizar a sua rotina, para que você coloque coisas ali na sua agenda e chega no final do dia, da semana, você fala, uau, eu fiz, eu pude contar comigo, eu posso contar comigo, porque eu faço aquilo que eu me comprometo. E isso aumenta a sua credibilidade e a sua admiração por você. Eu tenho certeza que se você praticar isso e praticar tudo que eu trouxe nos outros pilares, você vai perceber que você é uma pessoa valiosa, você tem orgulho de ser quem você é, e isso vai aumentar muito a sua autoestima, o seu autovalor, isso vai melhorar suas relações, isso vai melhorar o seu posicionamento na vida, no trabalho e com as pessoas também, certo? E agora eu vou trazer uma super novidade para você que está assistindo nosso programa Essência. A gente quer muito te ouvir mais. Eu quero saber como que eu posso te ajudar mais nas suas questões, naquelas questões que fazem parte do seu dia a dia. Então, a partir de hoje, a gente vai começar um quadro novo, que é um quadro onde você vai poder fazer perguntas diretamente para mim e eu vou responder exatamente o que você me perguntar. Eu tenho certeza que você vai adorar e eu vou adorar também saber como que eu posso ajudar vocês ainda mais. Então chegou o momento de responder as perguntas de vocês. Eu estou muito feliz porque eu estou recebendo aqui a Jéssica, que é a produtora do nosso programa. Então, Jéssica, bem-vinda. Ela que vai trazer, vai coletar e trazer todas as perguntas de vocês. Bem-vinda, viu? Obrigada pelo convite, Bruna. Estou muito feliz de ter esse momento de troca com vocês. Também estar aqui com você hoje. Que gostoso. Então, pode falar a primeira pergunta que eu estou pronta aqui para responder. Bom, vamos lá. A Aline mandou assim: Bruna, como eu faço para controlar o meu ciúme? Sou muito ciumenta. Ai, meu Deus, eu falo que eu sou expert nesse assunto porque eu já fui muito ciumenta também. O ciúmes é um sintoma de baixa autoestima. Então, o caminho é desenvolver a autoestima. Trabalhar todos esses pilares que eu falei no programa, passei muitas dicas práticas, mas invista pesado na sua autoestima, porque quanto mais autoestima você tiver, mais esse sintoma vai desaparecer até uma hora que ele vai embora. Realmente, hoje eu não sinto mais isso, eu aprendi a confiar em mim, consequentemente eu consigo confiar também no meu parceiro, isso é libertador. Muito bem. A Camila mandou assim: Bruna, tudo que eu faço, fico na espera de um elogio do meu marido, ou um reconhecimento, mas ele não fala nada, ou não demonstra, e fico chateada. Por que você tá ficando chateada? Eu também ficaria chateada se meu marido nunca me elogiasse. Mas a questão é que meu marido pode não me elogiar em muitos dias, porque acontece, só que eu me elogio. Então, você precisa praticar o pilar do alto valor que eu falei aqui no programa, que é você criar o hábito de se elogiar para que quando esse elogio não venha de fora, você não fique vazia. E para que você também não crie uma dependência emocional. Porque, Jéssica, a falta de alto valor é o que gera dependência emocional. Então, olha para isso e de uma forma bem prática, o que você pode fazer? Todo dia, quando chegar no final do dia, faça um elogio sincero para você em frente ao espelho. Faz isso por vários dias seguidos que você vai perceber a mudança que vai fazer isso na sua vida. Dica poderosa. A próxima é uma pergunta da Ana. Bruna, quando eu cometo um erro, mesmo que pequeno, seja no trabalho ou no meu relacionamento, fico muito mal por dias. Acabo remoendo aquilo e esqueço das coisas boas que eu faço. Ana, a pergunta é o seguinte, a pergunta que você vai se fazer é a seguinte: eu fiz de propósito? E aí você vai ver que a resposta é não, porque se você errou, não foi de propósito. Como eu disse no segundo pilar, erros não são intencionais. Então, quando vier essa resposta não, você vai respirar fundo e se perguntar: o que eu poderia ter feito de diferente nessa situação? Para você já construir um novo caminho neural, para que você não... Porque se você ficar pensando no seu erro,
se culpando, você está intensificando esse caminho neural na sua mente. A chance de você cometer o mesmo erro, mesmo sem querer, é enorme, de tanto você ter pensado nele. Então, você já vai pensar, o que eu poderia ter feito de diferente? Já imaginar você fazendo isso de uma forma diferente, cria esse caminho neural na sua mente, porque a próxima vez que você passar pela mesma coisa, você vai perceber que você já vai ter uma nova possibilidade. Isso vai fazer toda a diferença. Muito bem. Agora nós vamos para a última pergunta. Essa pergunta é da Márcia. Bruna, eu sei que aceito menos do que mereço dos meus relacionamentos, mas tenho medo de ficar sozinha. Como que ela pode trabalhar isso, Bruna? Ai, meu Deus. Quando a gente realmente não tem nada, né? Aquela coisa, quando a gente tá com fome. E aí vem uma pessoa e te oferece traz uma bandeja assim, cheia de migalha. A gente vai aceitar. Porque eu prefiro uma bandeja cheia de migalha, que é muito menos do que eu mereço, do que ficar vazia. Então, quando você tem amor próprio, você não aceita menos do que um banquete, sabe? Você é igual ir no mercado com fome. É desesperador, porque a gente compra um monte de coisa que não deveria, depois se arrepende, porque a gente está vazia. Então, a gente comete coisas que a gente não gostaria. Então, é muito importante que você trabalhe o seu amor próprio, que você comece a ser essa pessoa que vai se amar, que vai se cuidar, que vai ficar bem com a sua própria companhia. Primeiro você se preenche, né? Se preencher não é se bastar, mas você se preenche para que aí sim venha alguém de fora e te transborde. Então, pratica tudo que a gente falou aqui no programa de hoje, que eu tenho certeza que você vai ver muita diferença. Bru, por hoje é só. Pessoal, continue mandando suas perguntas para os próximos programas. Eu adorei responder essas perguntas e tô aqui ansiosa pelas próximas. E uma coisa importante, eu espero que vocês tenham gostado, que você pratique tudo que eu compartilhei aqui no programa. E também quero dizer que se você perdeu algum episódio anterior, a gente fala sobre muitos temas incríveis e profundos. Mas se você perdeu algum episódio anterior, você pode seguir o Essência Programa aqui no YouTube. É só você procurar Essência Programa. Lá tem todos os episódios com temas incríveis para transformar a sua vida, e também no Instagram. Vai lá no Instagram para você poder interagir com a gente lá, mandar direct no Essência Programa, que a gente vai adorar ter você por lá também, tá bom? Então é isso, um beijo no coração, fiquem com Deus e até o nosso próximo programa.